Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de João 12 apresenta momentos decisivos que antecedem a crucificação de Jesus, destacando sua unção em Betânia, a entrada triunfal em Jerusalém e os ensinamentos sobre sua missão. O capítulo revela a tensão entre fé e incredulidade, mostrando que a glorificação de Cristo passa pelo sacrifício e que segui-lo implica compromisso e entrega. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de João 12 do livro de João da Bíblia. Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. 2 ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. 3 Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. 4 Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. 5 Porque este perfume não foi vendido, e o dinheiro dado aos pobres. Seriam 300 denários. 6 Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. 7 Respondeu Jesus, deixe em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. 8 Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. 9 Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. 10 Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. 11 Pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. A entrada em Jerusalém. 12 No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. 13 Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando, Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. 14 Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito. 15 Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado num jumentinho. 16 A princípio seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. 17 A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. 18 Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizará tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. 19 E assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Vou explicar João 12 de forma didática, dividindo o capítulo em partes e indicando os versículos, para facilitar o entendimento da mensagem. Esse capítulo marca o início dos acontecimentos que levariam à morte de Jesus. Primeira parte. Maria unge Jesus com perfume, versículos 1-8. Resumo do texto. 1 Jesus volta a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele havia ressuscitado. Versículo 1. 2 Prepararam um jantar para Jesus, Marta servia e Lázaro estava à mesa. Versículo 2. 3 Maria derrama um perfume muito caro, nardo puro, nos pés de Jesus e os enxuga com seus cabelos. Versículo 3. Esse gesto era um sinal de amor, honra e devoção. Reação de Judas.
Um Judas critica dizendo que o perfume deveria ser vendido e o dinheiro dado aos pobres. Versículos 4, 5. 2. O texto revela que Judas dizia isso porque era ladrão. Versículo 6. Resposta de Jesus. 1. Jesus explica que Maria estava preparando simbolicamente seu sepultamento. Versículo 7. 2. Os pobres sempre vocês terão consigo, mas a mim nem sempre terão. Versículo 8. Mensagem espiritual. Maria demonstrou amor verdadeiro e sacrifício, enquanto Judas demonstrou hipocrisia. Segunda parte. Os líderes querem matar Lázaro. Versículos 9 e 11. Resumo. 1. Muitas pessoas vão ver Jesus e também Lázaro, que havia sido ressuscitado. Versículo 9. 2. Os líderes religiosos planejam matar Lázaro também. Versículo 10. 3. Porque muitas pessoas estavam crendo em Jesus por causa dele. Versículo 11. Mensagem. Quando Deus faz algo poderoso, algumas pessoas creem, mas outras reagem com oposição. Terceira parte. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, versículos 12 e 19. Esse episódio é conhecido como Domingo de Ramos. O que acontece? A multidão recebe Jesus com ramos de palmeira e grita, Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Versículo 13. Eles reconhecem Jesus como Rei de Israel. Profecia cumprida. Jesus entra montado em um jumentinho, cumprindo a profecia do Antigo Testamento. Versículos 14 e 15. Isso mostra que ele é o Messias prometido. Os discípulos só entenderam o significado disso depois da ressurreição de Jesus. Versículo 16. Muitas pessoas estavam ali por causa do milagre da ressurreição de Lázaro. Versículos 17 e 18. Os fariseus dizem frustrados, o mundo todo vai atrás dele. Versículo 19. Voltamos a ler. Jesus prediz a sua morte. 20. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. 21. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com o pedido, Senhor, queremos ver Jesus. 22. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. 23. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. 24. Digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, se morrer, dará muito fruto. 25. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. 26. Quem me serve precisa seguir-me, e, onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. 27. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. 29. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado, outros disseram que um anjo lhe tinha falado. 30. Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. 31. Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. 32. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. 33. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. 34. A multidão falou, a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? 35. Disse-lhes então Jesus, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não o surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. 36. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Quarta parte. Jesus anuncia sua morte. Versículos 20 e 26. Alguns gregos, não judeus, querem ver Jesus. Isso simboliza que a mensagem de Jesus alcançaria o mundo todo. Jesus declara, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Versículo 23. Essa glorificação se refere à sua morte e ressurreição.
A parábola do grão de trigo. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará só, mas se morrer, dará muito fruto. Versículo 24. Significado: Jesus está falando sobre sua própria morte. Assim como a semente precisa morrer para gerar vida, Jesus precisaria morrer para trazer salvação ao mundo. Seguir Jesus exige renúncia. Quem vive apenas para esta vida a perderá, mas quem vive para Deus ganhará a vida eterna. Versículo 25. Quem serve a Jesus deve segui-lo, e Deus honrará essa pessoa. Versículo 26. Quinta parte. Jesus fala sobre sua missão. Versículos 27 e 33. Jesus mostra sua angústia, pois sabe que enfrentará a cruz. Mesmo assim diz: eu vim exatamente para esta hora. Versículo 27. Uma voz do céu responde: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Versículo 28. Essa voz confirma que Jesus foi enviado por Deus. A vitória sobre o mal. Jesus diz: agora será expulso o príncipe deste mundo. Versículo 31. O príncipe deste mundo se refere a Satanás. A cruz atrairá todos. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Versículo 32. Isso indica o tipo de morte que Jesus teria: crucificação. Versículo 33. Sexta parte. Jesus é a luz do mundo. Versículos 34 e 36. A multidão não entende como o Messias poderia morrer. Jesus então diz: andem enquanto vocês têm a luz. Versículo 35. Significado: a luz representa 1. Jesus. 2. A verdade. 3. A salvação. Quem rejeita essa luz vive nas trevas espirituais. Voltamos a ler. Os judeus continuam na sua descrença. 37. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. 38. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor? 39. Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías noutro lugar, 40. Cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. 41. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. 42. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Mas, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. 43. Pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. 44. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. 45. Quem me vê, vê aquele que me enviou. 46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. 47. E se alguém ouvir as minhas palavras, e não crer, eu não o julgo, porque eu vim, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. 48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferiu condenará no último dia. 49. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. 50. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Sétima parte. A incredulidade das pessoas. Versículos 37 e 41. Mesmo depois de muitos milagres, muitos não creram em Jesus. Versículo 37. Isso cumpre a profecia de Isaías. Deus permitiu que seus corações se endurecessem porque rejeitaram repetidamente a verdade. Versículo 40. Oitava parte. Pessoas que creram, mas tiveram medo. Versículos 42 e 43. Alguns líderes creram em Jesus. Versículo 42. 2. Mas não declaravam sua fé. Por quê? Eles preferiam a aprovação dos homens à aprovação de Deus. Versículo 43. Nona parte. Jesus explica sua missão final. Versículos 44 e 50. Jesus declara algumas verdades importantes. Quem crê em Jesus crê em Deus. Quem crê em mim crê naquele que me enviou. Versículos 44 e 45. Ou seja,
Jesus revela Deus ao mundo. Jesus é a luz. Eu vim ao mundo como luz, versículo 46. Quem crê nele não permanece nas trevas. Jesus veio salvar. Não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo, versículo 47. O objetivo da primeira vinda de Jesus foi salvação. A palavra julgará no último dia. Quem rejeita Jesus será julgado pela própria palavra de Deus. Versículo 48. Jesus fala o que o Pai mandou, versículos 49 e 50. Jesus afirma que 1. Ele não fala por si mesmo. 2. Ele transmite exatamente a mensagem de Deus. E essa mensagem leva à vida eterna. A mensagem principal de João 12. Este capítulo ensina 4 grandes verdades. Primeiro, Jesus merece honra e devoção, versículos 1-8. Maria demonstrou amor verdadeiro. Segundo, Jesus é o Messias prometido, versículos 12 e 15. A entrada em Jerusalém cumpre profecias. Terceiro, a morte de Jesus traria salvação ao mundo, versículos 23-33. Como o grão de trigo, sua morte produziria muito fruto. Quarto, Jesus é a luz que salva o mundo, versículos 44-46. Quem crê nele sai das trevas e recebe vida eterna. Resumo simples de João 12. 1. Maria unge Jesus, versículos 1-8. 2. Líderes querem matar Lázaro, versículos 9 e 11. 3. Entrada triunfal em Jerusalém, versículos 12 e 19. 4. Jesus anuncia sua morte, versículos 20 e 33. 5. Jesus é a luz do mundo, versículos 34 e 36. 6. Muitos continuam sem crer, versículos 37 e 43. 7. Jesus explica sua missão, versículos 44 e 50. A seguir está uma explicação didática, organizada por blocos, de Evangelho de João capítulo 12 marca uma transição importante no ministério de Jesus. A partir daqui começam os acontecimentos finais que levarão à sua morte, com as ligações ao Antigo Testamento quando pertinentes. O capítulo Evangelho de João 12 marca uma transição importante no ministério de Jesus. O capítulo mostra 5 momentos principais. 1. A unção de Jesus em Betânia. 2. A entrada triunfal em Jerusalém. 3. Jesus anunciando sua morte. 4. A incredulidade de muitos judeus. 5. O resumo da missão de Jesus no mundo. A explicação abaixo segue os versículos do texto. Primeiro, Jesus é ungido em Betânia. Versículos 1-8. 6 dias antes da Páscoa, Jesus volta para Betânia, onde viviam 1. Lázaro. 2. Maria. 3. Marta. Durante um jantar. 1. Marta serve. 2. Lázaro está à mesa. 3. Maria faz algo surpreendente. Ela derrama perfume de nardo puro, muito caro, nos pés de Jesus e os enxuga com os cabelos. O perfume valia cerca de 300 denários, aproximadamente o salário de quase um ano. Então Judas Iscariotes critica: por que não vender o perfume e dar aos pobres? Versículo 5. Mas o texto explica: Judas falava isso porque roubava da bolsa do dinheiro. Versículo 6. Jesus responde: ela guardou isso para o dia do meu sepultamento. Versículo 7. Significado: Maria, talvez sem entender completamente, estava preparando simbolicamente Jesus para sua morte. Na cultura judaica, corpos eram ungidos com perfumes antes do sepultamento. Segundo, o crescimento da fama de Jesus. Versículos 9 e 11. Muitas pessoas vão a Betânia para ver 1. Jesus. 2. E Lázaro ressuscitado. Isso causa preocupação nos líderes religiosos. Eles chegam a planejar matar Lázaro também, porque sua ressurreição era prova do poder de Jesus. Significado: o milagre de Lázaro, João 11, estava levando muitas pessoas a crerem em Jesus. Terceiro, a entrada triunfal em Jerusalém. Versículos 12 e 19. Quando Jesus entra em Jerusalém, a multidão o recebe com entusiasmo. Eles pegam ramos de palmeira e gritam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Versículo 13. Hosana significa: salva-nos agora.
Jesus entra montado em um jumentinho. Isso cumpre uma profecia do Antigo Testamento. Profecia cumprida. Profeta, Zacarias. Texto, livro de Zacarias 9:9. Eis que o seu rei vem, humilde, montado em um jumento. Significado: os reis normalmente entravam montados em cavalos, símbolo de guerra. Jesus entra em um jumento, símbolo de 1. Humildade. 2. Paz. Quarto, os gregos querem ver Jesus. Versículos 20 e 22. Alguns gregos, não judeus, que estavam na festa dizem: queremos ver Jesus. Eles procuram os discípulos Filipe e André. Significado: isso mostra algo importante. O evangelho não era apenas para os judeus, mas para todas as nações. Quinto, Jesus anuncia sua morte. Versículos 23 e 26. Jesus declara: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Versículo 23. Mas a glória viria através da morte. Ele usa a comparação do grão de trigo. Se o grão de trigo não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Versículo 24. Significado: assim como a semente precisa morrer para gerar vida, a morte de Jesus traria salvação para muitos. Sexto, o conflito interior de Jesus. Versículos 27 e 30. Jesus revela sua angústia: agora meu coração está perturbado. Versículo 27. Mas ele afirma: foi para esta hora que eu vim. Então uma voz do céu responde: eu já glorifiquei e glorificarei novamente. Versículo 28. Significado: essa voz confirma que Deus aprovava a missão de Jesus. Sétimo, a vitória sobre o mal. Versículos 31 e 33. Jesus diz: agora será expulso o príncipe deste mundo. Versículo 31. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás. Ele também diz: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Versículo 32. Levantado significa ser crucificado. Oitavo, Jesus como a luz do mundo. Versículos 34 e 36. Jesus diz: a luz ainda está com vocês por pouco tempo. Versículo 35. Ele se apresenta novamente como a luz do mundo. Quem crê nele se torna filho da luz. Nono, a incredulidade dos judeus. Versículos 37 e 41. Mesmo vendo muitos milagres, muitos não acreditaram. Isso cumpre profecias do profeta Isaías. Citações de Livro de Isaías 53:1. Livro de Isaías 6:10. Essas profecias diziam que 1. Muitos viriam à obra de Deus. 2. Mas ainda assim não acreditariam. 10. Líderes que creram, mas esconderam a fé. Versículos 42 e 43. Alguns líderes judeus acreditaram em Jesus, mas não confessaram publicamente. Motivo: medo de serem expulsos da sinagoga. O texto diz: preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. 11. O resumo da missão de Jesus. Versículos 44 e 50. Jesus encerra com um resumo de sua missão. Ele ensina que: primeiro, crer nele é crer em Deus. Versículo 44. Quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Segundo, ele revela Deus. Versículo 45. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Terceiro, ele veio como luz. Versículo 46. Eu vim ao mundo como luz. Quarto, ele veio para salvar. Versículo 47. Não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quinto, a palavra de Jesus julgará no final. Versículo 48. Quem rejeita suas palavras será julgado por elas no último dia. Ligações importantes com o Antigo Testamento. Primeira, a entrada do Messias em Jerusalém. Profecia, livro de Zacarias 9:9. Cumprimento, João 12:14 e 15. Segunda, a rejeição do Messias. Profecia, livro de Isaías 53:1. Cumprimento, João 12:37 e 38.
Terceira, o endurecimento espiritual. Profecia. Livro de Isaías 6:10. Cumprimento. João 12, 39 e 40. A mensagem principal de João 12. Este capítulo ensina 5 verdades importantes. 1. Jesus é o Messias prometido. 2. Sua morte era parte do plano de Deus. 3. A salvação seria para todas as nações. 4. Muitos viriam os milagres e mesmo assim rejeitariam Jesus. 5. Jesus veio como luz para salvar o mundo. Resumo simples. Primeira parte. Unção em Betânia, mensagem. Preparação para a morte de Jesus. Segunda parte. Entrada em Jerusalém, mensagem. Cumprimento de profecia messiânica. Terceira parte. Anúncio da morte, mensagem. A cruz produzirá vida para muitos. Quarta parte. Incredulidade, mensagem. Muitos rejeitam a luz. Quinta parte. Missão de Jesus, mensagem. Salvar o mundo. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!